O nosso programa já está começando, muito bem-vindo, é isso mesmo, seja muito bem-vindo aqui na nossa programação. Nós vamos ficar 1 hora juntos adorando ao Senhor, é aquilo que nós fazemos de melhor, não é verdade? Agora, não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor, não existe nada melhor do que estar nas mãos, sob os cuidados do Senhor. Então aproveite essa oportunidade agora, deixe o Senhor ministrar no seu coração através do louvor, através da palavra. Eu tenho certeza que as lágrimas vão rolar e você vai ser muito tocado por Deus. Vamos ficar 1 hora juntos aqui e no final ainda tem o pastor abençoando a sua vida. E eu quero convidar você para entrar no nosso novo site, vidanova.church. Ali tem os endereços das nossas igrejas em toda a Baixada Santista, fora daqui também, em Águas de Lindóia, Paraguai. Tem todo o nosso trabalho missionário, um trabalho lindo, mãos com uma missão. Enfim, você com certeza precisa conhecer um pouquinho mais da história da Vida Nova. Vidanova.church, ali também tem as emissoras que nós estamos passando, porque estamos todos os dias na TV. É isso mesmo, sendo canal de bênção para você. Deus abençoe, vamos adorar ao Senhor. Aumenta o volume da TV, estampa o sorriso no rosto e chame a presença de Deus. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti, espero por ti, espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Espero por ti, Espero por ti, espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, derrama
2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 2. Diz assim, fica com o texto aberto aí, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 2. Diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando, grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Amém? Só até aí. Estamos no mês da direção e eu quero, nessa noite, falar para vocês e mostrar a vocês, através da palavra, a direção para o milagre. Amém? Eu não quero hoje me limitar, em nome de Jesus, a um milagre pessoal. Porque a gente está passando por algum problema, Senhor, é isso, eu venho para mim, eu quero receber, eu quero buscar. Isso Deus faz. Quando a gente busca o Senhor, Deus faz. Mas a Bíblia fala nesse texto que aqui havia um rei chamado Josafá. E então você vai ver que nações se levantam contra ele para destruir. Não foi um inimigo, mas vários inimigos cercaram a nação de Israel, estavam vindo ao encontro, era uma multidão de inimigos. Nós estamos numa batalha muito grande. Existe uma guerra no mundo espiritual travada contra a igreja, contra a nação. Eu vejo que muitas pessoas não sabem o que fazer. E eu estava ministrando, terça-feira, estava falando sobre isso, que o evangelho não são palavras de sabedoria, mas é poder de Deus. Mas não é o poder para eu alcançar uma bênção, mas é o poder para que eu possa gerar bênçãos. Eu possa gerar bênção na vida de pessoas. E essa semana eu encontrei uma irmã aqui da igreja, ela trabalha no hospital, e ela falou assim, pastor, está um caos. O hospital está fechando, todo mundo que trabalha lá está com seu salário atrasado, meu marido está desempregado. Graças a Deus, Deus tem suprido a minha necessidade, mas eu tenho dó de algumas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho um amigo que o salário atrasado, ele não sabe o que fazer, começou a colocar água no leite para a criança. Aí eu vejo a violência aumentando. Você tem que até tomar cuidado quando você para alguns sinais aqui em Cubatão. Não é verdade? Alguns lugares. A violência aumenta. Quando você olha a expectativa da nação, você não vê melhoras. Quando você olha para as igrejas, você vê que nós estamos vivendo um evangelho fútil. Infelizmente, não é o evangelho da palavra de Deus. Mas o pior de tudo, o que me dói, é que as pessoas ainda não se entenderam ou não entenderam a real situação que nós estamos vivendo. E nós nos acomodamos em vir para o culto, viver a nossa vida cristã, participar dos cultos como se tudo estivesse muito bem. Deus não nos chamou para vivermos as nossas batalhas, mas Deus nos chamou para vivermos as batalhas de outros. Entenda que quando esse povo se levantou contra Josafá, esse povo não se levantou apenas contra Josafá, se levantou contra uma nação. E agora Josafá cobra esse povo para se posicionar. E eu vejo que as pessoas estão perdidas. Nós estamos procurando um culpado, já viu? A gente quer achar um culpado de tudo que a gente está passando. Nós queremos arrumar desculpas o porquê estamos passando. Nós queremos, então, simplesmente que as coisas melhorem, mas nós não queremos nos juntar para fazer nada. Não existe uma unidade, não existe uma visão, as pessoas estão perdidas. Existe uma anarquia, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que faz. As pessoas só sabem reclamar e gritar. Porque, na verdade, a única coisa que pode salvar a nação, eu estava lembrando, aí na igreja esses dias, a primeira mensagem que nós ministramos aqui no ano, nós estávamos falando que ia piorar, mas Deus ia guardar os seus filhos. Alguém lembra dessa palavra aqui? Mas eu vejo que as pessoas não entenderam que a única solução que existe para nós não é reclamação e encontrar culpados, é Deus. E a hora é de nós nos juntarmos para que nós realmente possamos vencer os inimigos. E milagre, meu irmão, é alcançar o impossível. Porque se você for procurar culpados, todos nós somos culpados por aquilo que temos vivido e pecado como nação e como igreja. Mas é a hora de nós encontrarmos um caminho
e o caminho que nos leva a milagre. Milagre é aquilo que o ser humano não pode fazer com a sua força. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Hoje, conversando na reunião com os pastores, o pastor falou assim, ó, segundo os grandes economistas, dizem que em julho chega no fundo do poço. Se em julho a economia chega no fundo do poço, em dezembro o fundo do poço chega para nós. Você entendeu? A economia não chega no fundo do poço e nós chegamos juntos. Não, o reflexo chega em dezembro para alguns. Olha para o seu irmão e diga assim, o poço é mais fundo. Tá ruim? Pode ficar pior. Mas, pastor, o senhor está pondo medo na gente? Não, eu estou falando a realidade para vocês. Mas nós servimos um Deus de milagre, e eu quero que você creia nisso, porque quando Deus nos levantou, Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E geralmente a luz se acende no meio da escuridão e das trevas. Nós temos um Deus que pode mudar tudo e pode cuidar dos seus filhos. Como eu tenho visto tantos testemunhos de milagres aqui na igreja, Deus cuidando dos seus filhos, aqueles que se refugiam no Senhor, que tem Deus para se refugiar. Mas o que eu quero convidar você nessa noite é comprar uma briga maior. Não só a sua briga, mas a briga do reino de Deus. Onde a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E a igreja não pode ter medo de luta. A gente estava no devocional com o pessoal daqui da igreja, que a gente trabalha aqui, e o pastor Marcos pregou domingo, falei hoje com os pastores, Romanos capítulo 8, diz assim, versículo 13, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizeres morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize, para andar mais uma vez atemorizados, mas recebeste um Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual clama, Abba, Pai. Versículo seguinte diz que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Pastor ministrava semana passada, quando fala de filhos a primeira vez, está falando de filhos, filhos imaturos, filhinhos. Mas quando a Bíblia fala que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos, fala de filhos maduros, pessoas que foram maturadas. Irmão, quem aqui está passando por luta? Levante a mão. Levanta as duas, vai. Que bênção. Deus é bom. O que eu quero que você entenda, a luta não vem para nos destruir. Mas quando fala o processo de maturação da vida cristã, nós que conhecemos a Deus, nos tornamos filhinhos imaturos. Preste bem atenção. Esses filhinhos imaturos são filhos sem experiência. E aí ele diz mais, pelo que Deus não nos deu mais um espírito que nos escravize, para que nós possamos andar com medo. Olha aqui, você que é filho, não precisa ter medo. Amém? Ele diz mais, mas recebeste o Espírito que os adota, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Eu vejo muitas pessoas que pararam diante das lutas, diante das feridas, se prostraram. Deus não permite a luta, meu irmão, para destruir você. Deus permite a luta para maturar você, para que você possa se tornar uma pessoa madura, uma pessoa com experiência. E depois da luta, nós nos tornamos mais fortes. Filhos que não conhecem o Pai, mas filhos que conhecem o poder do Pai. E olha aqui, a natureza, ela clama, a natureza anseia, essa terra anseia, essa cidade anseia a manifestação dos filhos, filhos que têm experiência com o Pai, filhos que conhecem o Pai, filhos que não conhecem o Pai de ouvir falar, mas filhos que tiveram experiência com o Pai.
muitas pessoas param. Aí você vai ver, porque se eu viver de acordo com a carne, certamente morrerei. Mas o que é isso? Viver com a carne é viver em pecado? Não. Mas é olhar para situações com um olhar natural. Entenda isso. Pedro estava lá, chegou para José: Jesus, tu é o Filho de Deus. Olha, isso não foi carne ou sangue que te revelou, foi o Espírito de Deus, pelo Espírito. Daqui a pouco, quando Jesus está falando que ele vai morrer, ele fala: ó, Jesus, para com isso. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Quando ele revela que Jesus é o Filho de Deus, ele está olhando com olhos espirituais, vivendo segundo o Espírito. Quando Jesus fala que vai morrer, ele fala: para que isso, Jesus? Nós não precisamos disso. Ele está olhando com os olhos carnais. Se eu enxergar a luta, se eu enxergar as aflições com os olhos carnais, eu vou morrer. Mas se eu enxergar com os olhos espirituais, isso vai me maturar, isso vai me trazer amadurecimento, conhecimento de Deus, e vai me levar a um patamar maior. Você está entendendo, irmão? Mas eu sou um filhinho que não tenho experiência, então o que eu faço? Aí eu estava conversando com o Tarcísio esses dias, falando assim: Tarcísio, tem coisas que não adianta. Não é nossa capacidade humana, não é nossa sabedoria. Você pode ter estudo, ensino, nós não resolvemos. Tem coisas que só Deus resolve. Só o poder de Deus resolve na nossa vida. Só o poder de Deus. E aí, quando nós não sabemos o que fazer, e a Bíblia diz que não devemos andar com medo, atemorizados, porque recebemos o Espírito que nos adota como filhos, como filhinhos imaturos, ao qual podemos clamar: Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Abba, Pai é uma forma carinhosa de chamar pai, papai. Quando eu não sei o que fazer, eu clamo papai. Você está entendendo? Quando as pessoas não sabem o que fazer, devem clamar quem? O Abba, Pai. Porque quando eu corro para o Pai resolve os meus problemas. O problema é que a gente corre para todo mundo, a gente reclama, a gente faz abaixo-assinado, a gente faz isso, faz aquilo, mas não corre para Deus, que é o Abba, Pai. Porque o que Deus quer é que nós conheçamos a paternidade de Deus em nossas vidas, irmão. É isso. Aí a gente clama e conhece. Olha, esse é Deus. Oh, aleluia. Eu pedi e Ele fez. Mas a gente anda distante de Deus, irmão. Deus quer que os seus filhos o conheçam. A natureza anseia a revelação e a manifestação dos filhos que conhecem ao Senhor. Para quando alguém chegar diante de uma luta em que não sabe o que fazer, você vai dizer para ele: olha, eu conheço. Você conhece quem? Eu conheço o Abba Pai, o Papai. Eu quero dizer para você nessa noite: eu conheço o Pai, e o Pai está aqui para socorrer você. O mundo precisa saber que tem jeito, e a solução está em Deus. Deus pode: socorro, abrigo, refúgio, amparo. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos lá. A Bíblia fala que Josafá agora recebe uma informação que está vindo inimigo de tudo quanto é lado. Você já sentiu isso? Parece que o negócio vem inimigo de tudo quanto é lado. Só vem revelação ruim, sonho ruim, é pesadelo. Você dorme e tem até pesadelo. Tem hora que a gente se sente cercado, irmão. É o que aconteceu com Josafá. Fique com o texto aberto aí. Josafá precisava de um milagre. Existe uma direção de Deus para que nós possamos viver o milagre dele na nossa vida, o que é isso impossível de Deus se manifestar hoje, nos nossos dias.
É impossível, mas Deus pode. Aleluia. E aí Josafá começa a mostrar a direção. Versículo 3, então Josafá sentiu grande medo. Porque eu vou falar, a gente é crente, mas tem medo. Tem coisa que dá medo, irmão. Mas o negócio aperta que foge do controle. Fugiu do teu controle, mas não fugiu do controle de Deus. E diz que Josafá decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em todo o Judá. Primeiro, você precisa buscar Deus. Josafá não buscou sozinho. Tem gente que fica pegando carona na fé dos outros. Aí tem gente que vem para a igreja, vou lá é legal, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça, vai orar por mim. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, você tem que buscar Deus. Somos todos nós temos que nos juntar para buscar Deus, desde o menor até o maior. Quando fala em buscar Deus, ele não buscou sozinho, mas todo o povo com um só coração. A gente não pode pensar que buscar Deus é o ato de vir à igreja. Que o ato de vir à igreja é um ato de busca. Porque a busca a Deus, ela tem que ser inteira. E ela começa com o coração quebrantado. E sabe o que eu vejo? As pessoas não entenderam isso. Elas estão procurando uma macumba gospel. Inclusive eu vi uma promoção, falar nisso. Onde é que eu estava? Estava lá os cartazes, amarração R$200. Está em promoção. Irmão, a gente não vive disso. Nós vivemos da busca ao Senhor, e uma busca íntegra. E quando fala em buscar Deus, fala em cortar as pontes com o passado. Cortar as pontes com outros caminhos. Eu não posso deixar caminho de volta para trás. A gente vem, se der certo, amém. Se não der, eu vou em outra igreja. Se não der na outra, eu vou em outra. Eu não vou perguntar quem já passou em 10 igrejas aqui, hein? Porque se perguntar, você vai ficar sem graça. 5, 4. Ficar perambulando, mas não busca Deus. Porque o ato de ir à igreja não é um ato de busca. Deus não pode ser sua segunda opção. Se não der aqui eu vou lá. Irmão, Deus não pode ser segunda opção. Deus tem que ser a única. Ou é tudo ou nada. Ou eu confio minha vida na mão de Deus, ou eu não confio. Amém? Por isso, você que está aqui, você precisa quebrar todas as pontes com outros caminhos. Eu saio do mundo, mas eu deixo armado, porque quando não der, eu volto para lá, eu tenho meu lugarzinho cativo. Meus amiguinhos lá. Eu tenho que ser um bom político. Ou nasce de novo, ou você está perdendo tempo. Nós não estamos perdendo tempo, nós viemos buscar a Deus, porque Ele não é nem primeira, nem segunda, Ele é a única opção que temos para a nossa vida. É o único caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Artigo definido, não é um caminho é indefinido. Tem mais de um, tem 2, 3, 4. É o único, não tem outra opção. Deus não pode ser a segunda opção. A Bíblia diz, buscar-me-eis e quando me buscares de todo vosso. Quem aqui ainda não encontrou consolo em Deus? Levanta a mão. Não, vai ficar sem graça, é verdade. Quem já encontrou, levanta, vai. Tá, aí fica abaixado quem não encontrou. Sabe por que nós não encontramos ainda? Sabe por quê? Porque, na verdade, ainda não o buscamos de todo o coração. Todo, sem reserva. Tá vendo? Só que ainda tem um pouquinho de água. Tem que sair toda a água. Não pode sobrar reserva. Deus é tudo ou nada. Olha para o seu irmão, diga para ele, Deus é tudo ou nada.
Esse é o evangelho. Quem tem a coragem, a loucura de mergulhar nesse rio, meu irmão, não se arrepende. Isso é bom demais. Segundo, você precisa reconhecer o poder de Deus. Porque buscar Deus como única opção dá medo. Principalmente quando a gente vê o problema grande, fala, mas e se não der? E se não der? Deus não tem e se. Deus é Deus, não perde o controle. Josafá sentiu medo, então quando ele sentiu medo, ele não foi gritar para o povo, para os conselheiros, ele se pôs a buscar Deus com o povo. Fala assim, pastor, o senhor tem uma grande ideia para a gente melhorar a cidade, a nação. Porque não é só a nação, acho que é o mundo, né? Agora está a maior crise lá na Europa por causa do Reino Unido, né? O negócio está ficando, está complicado. Tem alguma solução? Eu não tenho. Então o que a gente faz? Busca quem tem. Quem tem? Jesus. Busca o Pai, irmão. Tá ruim? Busca o Pai. Eu estava vendo, uma irmã estava conversando comigo essa semana passada, retrasada, falou assim, pastor, um dia eu cheguei aqui na igreja, eu queria um conselho seu, eu falei, o pastor vai resolver o meu problema. Eu comecei a falar com o senhor me deu uma resposta que eu fiquei assim, decepcionada. Ué, o pastor não resolveu o meu problema. Aí eu fui entender que quem resolve o meu problema não é o pastor, é Jesus. Você entendeu? É hora de buscarmos o Senhor. Mas ele diz no versículo de número 6, exclamou, ó Senhor, Deus de nossos pais, não é tu que habitas nos soberanos céus? Não é tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa resistir. Olha bem, quando Josafá se põe a buscar o Senhor, ele reconhece o poder que há em Deus, que ele diz, olha, o Senhor é soberano, o Senhor que governa sobre todos os reinos da terra, não tem. Ninguém tem a força e o poder que o Senhor tem. Ninguém pode resistir ao Senhor. Você já viu que a gente está aqui, mas não reconhece que o nosso Deus é poderoso? Aí a gente fica, mas fulano é o culpado, e o pastor que me chateou. Mas é porque passaram o tapete em mim no serviço. Se passaram o tapete em você no serviço, irmão, presta atenção, esse cara era um servo de Deus, que estava servindo a Deus para apurrinhar você. Mas o que Paulo diz, que tudo que passamos não há de se comparar à glória que há de ser revelada. Que as leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória eterna. A tribulação veio, ela vai produzir em você algo que você não tem ideia. Você está entendendo que quem está no Espírito vê de uma forma diferente? Aí você vai agradecer, Deus, obrigado pelo chefe que o Senhor me deu, que passou a rasteira em mim. Agora mostra para ele que o Senhor é na minha vida. É assim, irmão. Reconhecer, porque Deus é soberano. Eu não dependo de homens. Você não depende do teu trabalho. Você depende do Senhor Jesus. Você entendeu isso? Amém? E disse que Josafá reconhece isso. Eu estava com uma irmã da igreja, estava preocupado, até os meninos estavam falando, irmã, que Deus começou a fazer um monte de coisas, libertar do vício e tal. De repente, ela me procurou. Falou assim, pastor, eu estou com um problema. Eu estou com um problema porque eu fui afastado do trabalho, porque é no nervo aqui, dor no nervo, ela trabalhava em casa, trabalho pesado. E aí eu descobri que minha patroa não tinha pagado meu INSS. E aí, pastor, o que aconteceu? Eu peguei e saí do emprego e eu comecei a fazer faxina para me sustentar, só que a dor era muito grande. Eu não conseguia trabalhar por causa da dor. E eu falei, Deus, me arruma um trabalho que eu não faça força. Aí chamaram ela para trabalhar num trabalho.
que era numa van de cobradora. E ela falou assim, poxa, que bênção, Deus se preparou para mim. E ela foi ver, e ela falou assim, só que pastor, viver o trabalho é de 2 às 11 da noite. Folga espaçada na semana, eu não tenho folga fixa. De vez em quando eu vou ter folga. E eu pensei, como é que eu vou fazer com a igreja? E eu não vou mais ir para a igreja. Como é que eu faço? E eu fiquei preocupado, por quê? Porque a pessoa vem, Deus começa a trabalhar na vida, e aí de repente ela para de alimentar a alma, enfraquece. Se você ficar sem comer, tu fica como? Fortão assim? Tu vai ficar fraquinho. Tipo o Robertinho. Você entendeu? E a gente tem que ver com os olhos espirituais. Ela veio falar para mim, eu falei, irmã, deixa eu te falar uma coisa. Você crê que o teu sustento vem de Deus? Creio. Então, irmã, eu não vou falar para você fazer, ora a Deus. Você tem que saber o que é prioridade na tua vida. Deus abre porta, fecha a porta e depende de Deus. Aí eu sei que a gente conversou, falou, pastor, tomei a decisão. Eu não vou mais aceitar esse trabalho. Eu falei, como é que tu vai fazer com a dor? Deus vai resolver. Aí ela chegou lá para o patrão e falou assim, eu não vou porque quarta-feira eu tenho um connect da igreja, domingo eu tenho culto e eu preciso estar no culto, eu preciso estar no connect, senão eu vou ficar fraca, eu não vou trabalhar. O cara falou assim, não tem problema. Se o problema é esse, calma aí, eu te dou folga todo domingo, te dou folga toda quarta-feira. Irmão, você está entendendo que quando você conhece o poder de Deus, você não se limita àquilo que parece ser bonito às suas vistas. Você vive na dependência do Senhor, irmão. Porque você entendeu e reconhece que Deus tem poder. Da mesma forma que Deus abriu uma porta ontem para você, Deus tem poder para abrir outra hoje. Mas eu tenho que reconhecer o poder de Deus. Ele tem poder. Diga, ele tem poder. Aí o versículo de número 6 diz assim, e exclamou, Senhor Deus de nossos pais, não é tu que habitas nos soberanos céus, e tu que governas sobre os reinos e nações da terra, não há, versículo de número 8, nela se estabeleceram e construíram um santuário para o Senhor, o teu nome proclamando, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós colocaremos perante a tua presença diante deste templo. Porquanto ele leva o teu nome, ó Senhor, a ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição. Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Diz que agora Josafá pega o povo, reúne o povo no templo, eles começam a orar. E quando Josafá começa a orar, ele não ora, meu irmão, o que ele queria. Josafá começa a orar a palavra. Você quer viver um caminho de milagre, você precisa, meu irmão, conhecer as promessas de Deus. Não adianta só reconhecer que Deus pode, eu tenho que saber que Deus faz. Já viu que a gente fica orando, Senhor, se for da tua vontade o Senhor me curar? Irmão, se você orar, isso desculpa, tu está orando uma heresia. É igual orar, Senhor, se for da tua vontade, salva o Robertinho. É da vontade de Deus salvar todo mundo. Por isso Jesus morreu na cruz e levou todos os nossos pecados. É da vontade de Deus nos curar. Por isso ele morreu na cruz e levou todas as nossas doenças. O problema é que a gente não sabe orar. A gente não sabe orar. A gente não conhece, a gente não ora a palavra. Irmão, desculpa, crente não gosta de pensar. Crente quer as coisas prontas. Não é assim? A gente quer pronto. Pastor, faz aí. Aí, vem cá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Oh, recebi. Irmão, vai conhecer a palavra. Vai ler a palavra. Vai conhecer. Isso aqui é promessa. Isso aqui é vida para o cristão. Nós precisamos conhecer as promessas. Eu lembro que uma irmã estava aqui, ela falou assim, pastor, minha mãe está com tuberculose.
E eu falei assim, tá com tuberculose, tá em casa, não dá para vir, acho que era a irmã dela. Eu falei, não tem problema, vamos orar aqui. O que diz a palavra? Pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu falei, eu vou orar aqui na tua mão. E essa mão você vai pôr lá, com autoridade. O problema era eu orar, que eu orar, meu irmão. Minha oração não queria dizer nada. O negócio era pôr a mão. Ela tinha que pôr a mão sobre o doente. E ela foi lá para casa, falou assim, o pastor orou, disse que tem poder. E, engraçado, a gente acredita no pastor e não acredita na Bíblia, irmão. Pastor mandou pôr a mão e vai ser curado. Irmão, eu não, é a Bíblia. Você entendeu? É a Bíblia, é a promessa, é a palavra que garante isso. Aí ela foi para casa, falou assim, vou botar a mão em você, você vai, em nome de Jesus, seja curada. A mulher não foi curada de tuberculose? Dia seguinte estava boa. Porque a gente tem que conhecer as promessas. Sabe que Josafá começa, Senhor, o Senhor disse que quando fôssemos assolados, que quando passássemos por luta, nós viríamos aqui, nós iríamos nos humilhar diante da tua presença, o Senhor ouviria a nossa oração, nós estamos aqui cumprindo a tua palavra. Precisamos conhecer a paternidade de Deus, irmão. A igreja precisa conhecer as promessas de Deus. Porque quando você orar a promessa, você não está orando, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, eu acho, Senhor, a tua palavra diz. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A tua palavra diz, mas pastor, olha como estamos vendo, a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas pastor, ele não tem jeito, mas a palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Você entendeu? A diferença que tem quando conhecemos as promessas e quando a gente esquece, nada acontece. Mas aí Josafá faz o seguinte, ele diz assim, vamos para outro versículo. Versículo de número 12. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer, contudo os nossos olhos estão voltados para ti. Quer ver o milagre? Foca em Deus. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, foca em Deus. Diz que ele olhou para os inimigos e falou, os inimigos são maiores que nós. Ele falou, os meus inimigos eram maiores, e nós não sabemos o que fazer. Mas, porém, se os nossos olhos estão postos em ti. Já vem, chega na igreja, tudo vem para tirar o nosso foco de Deus. Aí, vem a irmã com um salto, entra. Tic, toc, 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 toc. Tá tremendo. Não é, é o salto da irmã. Já viu, tudo vem. Aí você fala a conta de amanhã. Como eu vou fazer com aquela conta? Como que eu vou fazer com o leite do neném? Como que eu vou fazer com o cimento que tem que comprar amanhã, né, Marquinhos? Como? Tudo é para tirar o foco, irmão. Aí a gente olha para o problema, olha para o inimigo. Vai focar no problema que tu vai se lascar, irmão. Você vai perder, você vai desanimar. Não olha para Jesus. Como é que é aquele louvor? Olha para Jesus, né? Como é? Oi? Me ajuda aí. Bom, tá bom, é isso aí. Olha para Jesus, irmão. Tem que olhar para Ele. Autor e consumador da nossa fé. O problema é grande, mas Deus é maior. Deus é maior. Deus é muito maior, irmão. Deus é maior.
Nós não estamos aqui porque aqui são homens totalmente falhos. Mas o Deus desse lugar é perfeito e poderoso. Não estamos aqui por causa de homens, porque todos nós somos pecadores. Mas estamos porque Deus habita nesse lugar. Nós não podemos perder o foco. Se você perder o foco, você vê os problemas. Mas se você tiver Cristo como foco, você vê a solução. Pedro estava em cima do mar, com Jesus andando sobre as águas. De repente, veio o vento, ele... Eu estou afundando, me ajuda, Jesus. Irmão, ele viu que estava no mar e tinha vento contrário. Soprou, é homem. A gente pode perder o foco. Aí Jesus estendeu a mão. Vem cá, que eu vou te ajudar. Josafá falou, os nossos inimigos são maiores e mais fortes do que nós. É ou não é? É mais forte? Mas sim, os nossos olhos estão postos em ti. Não perca o foco. Amém? Mas você também precisa, irmão. A Bíblia diz no versículo de número 22. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor. Não, desculpa. Versículo de número 20. Tá? Vamos do 17. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá, ó Israel, não temais, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Eu preciso crer em Deus. E crer significa enfrentar o inimigo. Você já brigou com alguém que tu sabia que tu ia perder? Irmão, e tu vai com aquele medo, mas vai. Isso é coragem, é crer. Crer é quando eu não estou vendo, não sei o que tem atrás, mas eu tenho coragem de me jogar. Mas já viu? Crer em Deus é isso. Eu vou me jogar. Deus e o Senhor me segura lá embaixo. Tem coragem de crer? Josafá saiu para a batalha, enfrentar os inimigos, crendo que o Senhor ia estar lá na frente. Até aquele momento só tinha uma promessa. E havia a fé de Josafá em ação. Deus está falando nessa noite, se joga para trás, que eu te seguro. Isso é crer. É que a gente fala assim, não, mas tu está aí mesmo, Deus, deixa eu ver, será? Deixa eu tentar um pouquinho, para ver se a mão chega. Para com isso, meu irmão. Aí a Bíblia diz, versículo de número 20. No outro dia, ao romper da manhã, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, rei Josafá colocou em pé diante do povo e exclamou, ouve-me, ó Judá, moradores de Jerusalém. Crede sem sombras de dúvidas em que o Senhor vosso Deus, crê no Senhor seu Deus, estareis seguros, confiar nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Versículo 22, quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, provocou emboscadas o Senhor contra os soldados de Amon, de Moabe, os guerreiros do monte Seir, que estavam invadindo a terra, e eles foram todos derrotados. Você quer conhecer o caminho do milagre? Você precisa adorar a Deus. A Bíblia diz que eles saíram para a batalha. Imagina, já precisa ir para uma guerra? Que tu sabe que vai morrer nego, vai ter gente ferida, com a orelha cortada, mão cortada, né? Diz que eles, em vez de triste, eles foram cantando. Enquanto eles cantavam e adoravam, Deus ia preparando emboscada e os próprios inimigos iam se matando entre si. Eu lembro que uma irmã, lá em Presidente Prudente, o pastor estava falando esses dias, disse que ela tinha uma vizinha e ela tinha um quintal em casa. E ela colocava a roupa, a coberta, lavava e colocava num quarador, né? É quarador? Punha a coberta no quarador. E disse que um dia a vizinha não gostava dela e roubou a coberta dela do quarador. E ela falou, nossa, minha coberta sumiu, roubaram. Quem será? Ah, tá bom. Aí uma crente, nem aí. Irmão, roubou, Deus dá outro. Não é assim?
Deus cuida. Aí diz que um dia ela está lá em casa e ela está saindo no quintal arrumando as coisas e cantando. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Sim, eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Diz que a vizinha subiu no muro e começou a gritar, falou assim, você é fogo. Quem disse para você? Ela, quem disse o quê? Quem disse? Tu acha que eu não estou vendo? Eu estou ouvindo o que você está cantando. Sim, eu sei. Quem roubou a coberta do meu corador? Enquanto eu adoro, Deus trabalha. Sabe qual é o problema? A gente não consegue chegar aqui e adorar a Deus. Já viu, a gente não sabe o que adorar, irmão. A gente está muito preocupado. Irmão, você adora, Deus traz o suprimento para você, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? As bênçãos te alcançarão. É assim, Deus está ali, eu vou para Deus, eu vou ficar correndo para Deus. Deus, vou lá, e a bênção vai me alcançar. Tenta desviar da bênção, não dá, ela vai me alcançar. Por mais que eu corra, eu não vou correr mais que ela. Buscar primeiro o reino. Sabe? Irmão, as bênçãos nos alcançam. Mas a gente está tão preocupado com as bênçãos, e a gente esquece que Deus é Deus. Deus é Deus se eu tiver alimento, se eu não tiver. Deus é Deus quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Deus é Deus da igreja, Deus é Deus. Deus não muda, Deus é imutável. Adorar a Deus. A gente vem para a igreja tão preocupado. Pô, quer se preocupar? Se preocupe em adorar, irmão. Se preocupe em adorar. A gente vem e não chega no Santo do Santo, aí fica preocupado. Ai, ciricutico. A hora, o banheiro. O maior desafio nosso não é vir à igreja, é ser igreja, sabe? Chamados para fora, para adorar, para reluzir. A correria frenética que a gente tem vivido, qual a hora que você para para falar, Deus, quero te ouvir? Deus, senta aqui comigo. Deus, fala aqui comigo. Você conseguiu fazer isso essa semana? Hã? Aí a gente chega na igreja e pensa que um super-homem vai dar uns gritos e algo vai mudar na nossa vida. E a gente esquece que o que salva o homem não é a religião, é o relacionamento com Deus. Eu falo assim, Senhor, senta aqui comigo, ó, vem. Tá difícil, irmão? Filhinho de Deus, tá difícil? É hora de clamarmos pelo Abba, Pai. Pai. Ele pode. Ele pode. Vocês estão olhando para mim por quê? Eu não sou Deus. Feche os seus olhos. Que com os olhos do coração você possa fixar o seu olhar em Deus. Todos os homens têm uma sede enorme em seu coração de Deus. Eu louvo o teu nome e louvo o seu nome, o nome que está sobre
seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Meu Deus, como é que Deus, na sua grandeza, Ele tem tido misericórdia de nós. Ele tem abençoado o Ministério Vida Nova de uma maneira estrondosa. A gente temos visto dia a dia a boa mão de Deus sobre esse ministério. Quantas pessoas estão sendo salvas por Jesus Cristo através desse ministério. Quantas pessoas têm recebido o batismo com o Espírito Santo. A gente temos visto dia a dia um agir poderoso do Senhor. A misericórdia do Senhor tem realmente nos alcançado. Por isso, eu quero convidar você, com toda a sua família, para estar conosco aqui, principalmente aqui no Centro Familiar Vida Nova em Santos. Olha, você não pode faltar de maneira nenhuma. São reuniões poderosas, onde a gente temos visto a boa mão de Deus agindo e trabalhando. Quero também deixar aberto aí a você e a sua família estar em uma das nossas igrejas aí do Ministério Vida Nova. Temos igreja em toda a Baixada Santista e convidamos você a participar de um culto numa dessas igrejas. Eu sei que vai marcar a sua vida. Então vem estar conosco. Aguardamos você e toda a sua família. Vou orar por você agora, pedir a bênção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre todos vocês que têm aí nos assistido continuamente. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero neste momento pedir a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, uma ação poderosa do Senhor sobre essas vidas que nos assiste continuamente, Senhor. Eles têm participado desses cultos que nós temos lançado através da televisão. Eu peço que o Senhor venha ajudá-los, dar saúde, abrir portas, trabalhar em seu lar, em sua família, trazer dias bons para cada um deles nessa terra.
Então, Pai, dê a todos eles um dia abençoado, frutífero, produtivo na Tua presença e crescendo na graça do Senhor cada dia mais. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso caminhar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso caminhar. Batendo terra pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso caminhar. Mestre, vem me ajudar. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada.